Bom dia, turma! Estamos aí iniciando mais uma semana, não é isso? Espero que todos estejam animados, estejam dispostos a aprender. Eu vou estar aqui auxiliando vocês durante o nosso momento de aulas. Eu espero que essa semana seja muito produtiva e eu conto com a participação de todos vocês, tá certo? Então vamos iniciar, ou melhor, vamos retomar o conteúdo da semana passada de gramática, que foram as orações subordinadas, certo? A gente viu aí 7 das 9 orações subordinadas, né? Só relembrando aí um pouquinho para vocês sobre o que é as orações subordinadas, lembrando que elas têm uma função sintática, tá, gente? É muito importante a gente lembrar isso. Uma vai estar dependendo da outra, ok? Para complementar o seu sentido. Elas sozinhas, elas não têm um sentido completo, certo? Então, a gente vai ter aí, para a aula de hoje, vamos ver mais 2 orações subordinadas desenvolvidas, certo? E vamos dar continuidade com as orações subordinadas reduzidas, tá certo? Então, vamos retomar aí as desenvolvidas proporcionais, tá certo? Professor, e proporcional, o que seria, né? Aí eu vou mostrar para vocês, da mesma forma que a gente viu semana passada, lembrando que dentro das orações subordinadas vai existir uma conjunção e eu vou precisar prestar atenção nessa minha conjunção, certo? Para que eu possa entender o sentido que ela está dando na construção da minha oração. Então, a proporcional, ela vai dar uma ideia de proporção, tá, gente? De medida, algo que está sendo continuado, ok? E quais são as conjunções aí que a gente vai encontrar? Olha só, eu tenho que, a medida que, ao passo que, a proporção que, tá? Essas são as locuções conjuntivas. E quando eu tenho a estrutura dessas correlações aí, vamos ter o quê? Quanto mais, menos, quanto mais, tanto mais, certo? Menos. Então, observem que ela vai estar dando aí um sentido de proporção, certo? Ou seja, quanto mais eu faço algo, mais a ideia é que eu tenha algo naquela mesma quantidade, vamos dizer assim, né? Na mesma proporção. Vamos para o exemplo para a gente poder entender melhor. Olha só, quanto mais eu treino, mais preparada eu fico para a corrida. Então, observem aí nessa oração que nós temos aí uma locução conjuntiva, não é isso? É uma introdução da estrutura correlativa que vai fazer uma relação, tá? Quanto mais, que pede, gente, lá na frente uma conclusão da estrutura correlativa que a gente viu no início, que vai ser aí o mais. Então, olha só, quanto mais eu treino, mais preparado eu fico para a corrida. Observam aí que quanto mais eu faço algo, mais eu vou ter um retorno na mesma igualdade, na mesma proporção. Conseguem compreender? Então, quanto mais eu treino, mais preparada eu fico. Então, é uma intensidade, né? Quanto mais eu faço uma coisa, mais eu recebo ela em troca. Conseguem perceber? Aí a gente vai para as temporais, as orações adverbiais temporais, tá certo? Olha só, a temporal, como o próprio nome está dizendo, ela está dando ideia de quê? De tempo, não é isso? Então, olha só, as conjunções que vão vir integradas a essas orações subordinadas adverbiais, nós vamos ter aí as conjunções de quando e enquanto, tá? E nas locuções, a gente vai ter assim que, desde que, logo que, depois que, antes que e sempre que. Então, essas conjunções, ela dá uma ideia na oração de tempo, de temporalidade, tá certo? Vamos para o exemplo para a gente poder entender melhor. Ó, antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Observem que a locução antes que
ela vai dar um sentido de quê? De tempo. Mariana tinha um tempo, tinha um prazo, não é isso? E o que que aconteceu? Ela tomou uma iniciativa, ela foi lá e fez a sua matrícula antes que esse tempo fosse, que terminasse, não é isso? Então, como vocês conseguem ver aí o tempo, bem explícito. Então, até aí, até as temporais, a gente finda as orações subordinadas adverbiais, certo? Desenvolvidas, lembrando que são 9, não tem dificuldade, o que você vai prestar atenção vai ser na construção de sentido que a conjunção tá dando entre essas orações, tá? A principal e a subordinada, tranquilo? Aí a gente vai para as orações reduzidas, certo, gente? Para assim, pegar de fato, de primeiro, o que são essas orações reduzidas, adverbiais reduzidas, a gente vai lembrar que nas orações subordinadas adverbiais reduzidas, elas não vão ter, tá, gente? Lembrem disso, elas não têm, tá? Nenhuma conjunção e nenhuma locução conjuntiva. Então, se eu tenho uma oração que ela não tem conjunção e nem locução, eu vou me ligar que ela pode estar o quê? Reduzida, tá certo? Mas ela não tem conjunção, mas ela pode vir introduzida por quem? Por preposições, tá? Então, nas reduzidas, elas vão estar divididas em 3 tipos, certo? Esses tipos são as reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Professora, como é que eu vou perceber isso? Eu vou observar a minha oração como um todo. Se ela não tiver locução, tá? Nem conjunção, e o meu verbo estiver em uma dessas formas, eu vou observar o finalzinho do meu verbo, a terminação desse verbo. Se ele estiver na forma de infinitivo, ou de gerúndio, ou de particípio, eu sei que a minha oração aí, ela vai estar reduzida, tá certo? Vamos para o exemplo? Olha só. A fim de receber presentes, comportei-me bem o ano todo. Olha que interessante. Então, o que acontece? A gente tem um verbo aí, receber, né? Esse verbo receber, ele está na sua forma de infinitivo, tá? E se a gente observar no restante da oração, a gente não tem nenhuma conjunção integrante aí. Então, a gente já mata que essa é uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo, tá certo? Tranquilo até aí, gente? Aí, lembrando que as reduzidas de infinitivo, eu sempre vou observar a terminação do meu verbo. E lembrando que quando eu estou trabalhando com infinitivo, eu não consigo identificar o sujeito. Ou seja, o verbo vai estar lá na sua forma original. Então, a gente vai observar a terminação desse verbo, certo? Aí, a gente tem, toda vez que eu tiver um verbo que terminar em AR, IR e ER, eu sei que ele está no infinitivo. Como no caso do exemplo, receber, termina com ER, ok? Vamos para as adverbiais reduzidas de gerúndio. Olha só, as reduzidas de gerúndio também eu vou observar a terminação desse verbo, tá? Então, eu observo aí que o verbo, quando termina com ando, endo e indo, ela vai estar na sua forma de quê? De gerúndio, tá? Então, observei essa oração que está aí, chegando em casa, ele ligará para o pai. O que acontece? Chegando, ando, olha só a terminação do verbo aí, ando, então eu sei que ele vai ser um verbo que está na sua forma de gerúndio, tá? Então, não tem nenhuma conjunção, nenhuma locução integrante aí, conjuntiva, então eu já mato que é uma oração subordinada, adverbial reduzida de gerúndio, tá? As adverbiais reduzidas de particípio. Aí eu vou voltar para o meu verbo, tá? Vou observar se na construção dele a gente vai ter ado, edo e ido, tá? E observar também que esse verbo ele vai estar sempre apresentando uma forma lá no passado, tá? Uma ação que já ocorreu quando eu estiver falando de particípio, tá certo? Vamos para a oração? Olha só. Disciplinado na escola,
conseguirei boas notas. Então, a gente também não encontra nenhuma conjunção aí, né? E nenhuma locução também. Então, eu já mato, gente, que essa oração aí, ela vai ser o quê? Reduzida. Aí, eu volto pro verbo para poder identificar. O verbo disciplinado, ado, termina com ado, né? Aí, então, a gente sabe que tá na forma de particípio. E a ação desse verbo me dá o quê? Uma ideia de passado, certo? Então, aí, esse verbo estar no particípio. Tranquilo, então, até aí, gente, super fácil, né? Nas reduzidas, a gente só tem essas três formas. A gente vai estar sempre prestando atenção na forma, na terminação verbal, tá? Para poder identificar o infinitivo, o gerúndio e o particípio, certo? Vai observar se tem ou não locução, e aí a gente reduz aí simples e fácil, ok? Vamos tentar solucionar os exercícios. Eu coloquei umas questões aí pra gente resolver junto, para vocês poderem entender, certo? A interpretação dessas orações. Olha só. Classifique as orações subordinadas adverbiais propostas abaixo. Se tá pedindo para classificar, é para vocês dizerem se elas são adverbiais de proporcionais, temporais, ou se são reduzidas de infinitivo, gerúndio ou particípio, ok? Na primeira oração aí nós temos: não vou trabalhar hoje porque vou ao comércio. Qual a causa aí, né, de eu não ir trabalhar? Ou melhor, de eu não ir ao comércio? Por quê? Por que será? Né? Porque aí o que acontece? Ele vai ao médico, não é isso? Então, eu tenho uma causa. Qual é a causa dele não ir trabalhar? Porque ele vai ao médico. Conseguem perceber? Na segunda oração, nós temos: já que está calor, vamos tomar um banho de piscina? Então, aí, qual o motivo de você estar tomando banho de piscina? Porque está calor. Então, isso aí é o quê? Uma causa, certo, gente? As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Olha só. O que aconteceu com as pessoas que gritaram muito? Isso ocasiona o quê? Uma consequência. Então, eu sei que aí vai ser o quê? Uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Mariana desistiu de ser perfeita, de modo que acabou sendo feliz. Qual é a consequência também aí de Mariana ser feliz, né? Porque ela desistiu de ser perfeita. Então, é uma consequência, um sentido de consequência aí, ok, gente? Todos se esforçaram para que tudo desse certo. Então, todos se esforçaram com um objetivo em comum. Qual o objetivo de todos se esforçarem? Que desse certo. Conseguem perceber também? Então, aí eu vou ter o quê? Uma finalidade, ok? A aluna estudou durante muitas horas a fim de que não reprovasse. Então, ela também tinha um objetivo. Se tem objetivo, eu sei que eu tenho aí uma oração subordinada adverbial de finalidade, ok? Quando ouço esta música, penso em você. Então, aí eu tenho o quê? Quando ouço essa música, penso em você. Isso dá uma ideia de quê? De tempo, de alguma coisa que está ocorrendo em um minuto, né? E a gente vai ter aí a conjunção, ó, quando, né? Nos remete a uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Mal entrei no banho, o telefone tocou. Vocês conseguem observar aí uma relação de tempo? Quando entrou no banho, o telefone tocou. Então, nos remete a uma ideia de tempo. Então, tem uma oração subordinada temporal, ok? Se ele cumprir sua parte do acordo, podemos seguir conforme planejado. Olha só, se... Então, o planejado só vai acontecer se ele cumprir com o que foi combinado. Então, tem uma condição, né, para que uma coisa aconteça. Então, eu vou ter uma oração subordinada adverbial condicional, ok? Caso você não saia de casa, passo por lá para te ver. Olha só, caso. Então, existe uma condição para ela poder passar lá, que ele esteja em casa. Conseguem perceber a relação de condição aí? Vamos adiante.
Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Então, aí eu tenho o quê? Uma ideia de que, embora uma coisa seja de risco, o que acontece? Ela vai concordar com o negócio. Então, a ideia seria aí, pela oração inicial, que ela não concordasse. Mas ela está concordando com uma ideia oposta. Então, o que a gente vai ter aí? Uma ideia de concessiva, né? Ideias contrárias. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Ideias opostas também. O que eu vou ter? Uma concessão também. Certo, gente? É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Então, eu tenho aí o quê? Uma comparação. É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Então, ele dá aí uma relação de sentido, que uma é igual a outra, né? Faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. Então, aí eu tenho o quê? Uma conformativa, né? Por quê? Porque eu tô dando uma ideia de igualdade. Eu faço uma coisa, as rabanadas, igual conforme minha avó me ensinou, certo? O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Então, o que acontece? O campeonato será disputado segundo, de acordo, conforme as regras estabelecidas pelo comitê. Então, aí eu também tenho uma conformativa, não é? De igualdade, ok, gente? Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Então, quanto mais ela ficava independente, a tendência era que a mãe ficasse mais sozinha, na verdade. Então, eu tô dando aí uma ideia de quê? De proporção. À medida que uma coisa acontece, consequência, a outra também, tá? Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. Então, quanto mais treinava, mais ficava bem. Então, tem também uma ideia de proporção, tá? Pesquisando, aprenderemos mais sobre a crise migratória mundial. A gente tem alguma conjunção aí, gente? Não tem conjunção. Temos um verbo, pesquisando, ando, da ideia de quê? Gerúndio. Então, olha só, eu tenho uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Lembre-se disso, hein? Distribuídos os projetos pedagógicos, cada professor elaborou as atividades de suas disciplinas. Não temos nenhuma conjunção integrante. E se a gente pegar aí, distribuídos, idos, né? O verbo vai estar aí aonde? No particípio, né? Ido. Então, tem uma oração subordinada reduzida de particípio. Apesar de estudar muito, Lucas não passou na prova. Tem alguma conjunção para integrar uma oração a outra? Não tem. Como é que está o verbo? Apesar, está na sua forma de infinitivo. Então, aí eu também identifico como uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Ok? Então, a próxima oração, o próximo exercício de fixação é com vocês. Vocês irão me responder. Eu estarei pronta para tirar toda e qualquer dúvida de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Não é um assunto difícil. Basta só prestar atenção nas conjunções, nas terminações dos verbos e analisar o sentido da oração como um todo, tá certo? Então, boa aula e até a próxima!